Olá pessoal, então esse vídeo que eu vou apresentar para você agora faz parte de um conjunto de videoaulas de física básica em nível universitário e essas aulas foram pensadas para servir de complementação para cursos de laboratório e teóricos também. Tá? O vídeo vai ser mais ou menos focado na realização de um dado experimento, mas a gente também vai apresentar uma contextualização teórica que a gente julga ser necessária para o desenvolvimento desse experimento. Tá? Então o formato básico do vídeo vai ser a apresentação geral do experimento, a gente vai discutir de modo geral o que vai ser feito. Depois a gente vai fazer o desenvolvimento dos conceitos teóricos relacionados, isso vai incluir algumas demonstrações experimentais e a apresentação então do experimento, onde você vai poder nesse experimento coletar dados e depois tratar, fazer análise e relatórios, Uma coisa importante eu dizer é que caso você esteja usando esse material aí no curso de laboratório, é importante que você esteja em contato com o seu professor, Ele que vai te orientar nas atividades, nos relatórios, as avaliações e também mesmo parte do vídeo que ele acha mais importante ou menos importante você dar ênfase. Bom, esse material então foi baseado nessa bibliografia aqui. Então a gente tem a parte teórica baseada nesses 4 livros que estão mencionados aqui e a parte experimental ela foi toda baseada no livro de práticas do Laboratório de Física 2 aqui do Instituto de Física de São Carlos. Esse livro vem sendo desenvolvido desde a fundação do Instituto, tem contribuição de vários professores ao longo do tempo. A última compilação do livro foi feita pelo professor Schneider com alguma participação minha aí. Tá? Se você não tem acesso direto a essa apostila, você pode entrar nesse link aqui que eu estou mostrando, onde você pode fazer o download do PDF dessa apostila. Então vamos ao vídeo. Bem, então nosso tema é oscilações mecânicas e hoje eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês sobre oscilador harmônico simples, onde a gente vai apresentar uma formulação, a equação do movimento e a solução dessa equação do movimento. Bom, eu gostaria de dizer que esse vídeo vai ser um pouco diferente dos demais que a gente tem postado, porque aqui, nesse vídeo em particular, a gente não vai ter um experimento objetivo, como a gente tem em todos os outros, A gente sempre desenvolvia a teoria necessária para vocês entenderem como é que o experimento ia ser realizado. Mas esse assunto é tão amplo, que a gente achou que vocês mereciam um vídeo exclusivo mais sobre a teoria de oscilador harmônico, nesse caso, oscilador harmônico simples, no nosso primeiro vídeo, onde a gente vai discutir um pouco mais a teoria e, obviamente, no final a gente vai fazer alguns experimentos, mas não haverá coleta de dados. Meu nome é Eduardo Azevedo, eu sou professor aqui do Instituto de Física de São Carlos. Bom, eu gostaria de começar discutindo com vocês uma questão mais geral, que é a função energia-potencial quando a gente tem forças conservativas. E vamos nos restringir aqui ao caso unidimensional, que é o caso que nos interessa. Quando a gente fala de função energia-potencial, geralmente a função energia-potencial te dá como a energia potencial varia, por exemplo, aqui como função da posição. Essa função energia-potencial, se eu conheço a função energia-potencial para um sistema conservativo, a gente pode, digamos, mapear toda a dinâmica no sistema baseado nessa função energia-potencial. Uma maneira bastante direta de ver isso é se você olhar, por exemplo, o movimento aqui de um carrinho numa montanha-russa. Nesse caso, a altura aqui define a energia potencial gravitacional. Então você vê que uma variação na velocidade e na posição do carrinho essencialmente é definida pela variação da energia potencial à medida que ele se movimenta. Mas isso é muito mais geral que isso, porque essa energia potencial aqui ela pode ser definida para vários tipos de sistemas conservativos, sistemas elétricos, ou sistemas oscilantes, como a gente vai falar aqui, sistema massa-mola, como vocês já viram em alguns casos, que é um exemplo de sistema oscilante. E a razão disso é bem simples, é porque a gente pode relacionar a força aplicada, força resultante aplicada ao sistema, com uma variação dessa energia potencial no tempo. Ela é menos a derivada da energia potencial, não no tempo, como função da posição. E a gente sabe que, conhecendo a força resultante no sistema, a gente pode determinar todos os parâmetros cinemáticos. Por exemplo, a gente pode determinar a aceleração, o momento linear, a partir da segunda lei de Newton. Então, conhecer a função energia potencial é a mesma coisa que conhecer a força, digamos assim, e isso vai definir toda a dinâmica e cinemática do nosso sistema.
Então, nosso objetivo vai ser entender como usar essa função energia potencial, né, no caso específico das oscilações harmônicas e mais específico ainda no oscilador harmônico simples. Bom, algumas coisas importantes que a gente já pode ver direto na função energia potencial. Uma delas são os pontos de equilíbrio, né? Os pontos de equilíbrio dessa função energia potencial, ou de qualquer função de fato, né, no caso aqui, estão relacionados aos pontos de mínimo e máximo dessa curva aqui. E os pontos de mínimo e máximo dessa curva a gente pode determinar pela primeira derivada em relação à posição. Então, por exemplo, se eu pegar todos os pontos onde a primeira derivada é zero, eu vou obter então os pontos que podem ser posições de equilíbrio, né? É onde eu tenho um mínimo de energia potencial ou tenho aqui algum máximo local dessa energia potencial. Tá? Agora, o tipo de equilíbrio, ou seja, se por exemplo, se o equilíbrio é estável, ele vai ser determinado pela concavidade, né, dessa função em torno desse ponto de equilíbrio. E essa concavidade está relacionada com a segunda derivada da função energia potencial. Né? Isso aqui define a concavidade. Se a concavidade dessa função for maior que zero, eu tenho equilíbrio estável. Então, por exemplo, nesse ponto e nesse ponto aqui. Por outro lado, se essa concavidade for positiva, aí o equilíbrio se torna instável, né? Como, por exemplo, nesse ponto e nesse ponto aqui. Muito fácil de ver, porque se você olhar aqui no entorno, se eu abaixar um pouquinho a energia potencial do sistema, para esse ponto, o sistema simplesmente sai daquele ponto de equilíbrio. Por outro lado, se eu pegar esse ponto aqui e aumentar um pouquinho a energia potencial, ele tende a retornar para a posição de equilíbrio, o que define o equilíbrio estável. Tá? Então, dado isso, a gente tem sempre, se eu quero descrever, por exemplo, como é que a energia potencial se comporta em torno de um certo ponto de equilíbrio estável, e esse vai ser nosso objetivo, tá? A gente precisa, essencialmente, analisar essas diferentes ordens das derivadas da energia potencial com a posição. Bom, mas para fazer isso, a gente pode fazer isso de um jeito bastante elegante, utilizando uma ferramenta matemática que tem que estar, digamos assim, na primeira prateleira das ferramentas que você vai usar durante toda a sua vida, né? Qualquer cientista ou engenheiro que vai trabalhar um pouco com esses sistemas vai passar, né, e vai aprender sobre essa expansão em série de Taylor, né? Quem não viu ainda, for a primeira vez, tá? Eu vou tentar dar uma ideia geral sobre o que ela significa. Quem já viu pode ter certeza que isso vai ser presente em toda a sua vida acadêmica ou profissional. Bom, vamos lá. Então, mas eu não vou fazer isso para a função energia potencial inicialmente. Vamos pegar uma função qualquer, só para a gente não ficar achando que isso só vale para energia potencial. Isso vale para qualquer função. Vamos pegar aqui uma função qualquer, em função da posição, né, de uma variável, que a gente está interessado aqui, no caso unidimensional, no caso energia potencial, tá? E também não vamos pegar o ponto de equilíbrio, não. Vou pegar um ponto qualquer aqui. E a gente quer saber qual é o comportamento dessa função em torno desse ponto aqui, tá? Como é que a gente pode saber isso? A gente vai fazer o que a gente chama de expansão em série de Taylor. E cada termo dessa expansão tem um significado bem particular, né? Vamos nos perguntar, por exemplo, olha, a primeira coisa que eu preciso saber para descrever a função em torno desse ponto? Bom, é o valor da função, né? Nesse ponto. Então, a primeira coisa que eu vou saber é o valor da função nesse ponto. Então, em primeira aproximação, essa função vai refletir o valor da função no ponto x0. Esse é o primeiro termo da série de Taylor, né? Segunda coisa, se eu quero descrever a função agora, não exatamente no ponto, mas em torno do ponto. Vou um pouquinho além do ponto, né? Qual a informação importante que eu tenho? Bom, eu tenho que saber se essa função cresce ou decresce. No caso aqui específico que eu estou mostrando, ela cresce, né? Mas se eu pegar outro ponto aqui, ela decresce. Crescimento e decrescimento da função está associado com o quê? Com a primeira derivada, né? No ponto onde eu estou considerando. Primeira derivada desse ponto, que a gente pode associar com o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto, é exatamente o segundo termo da nossa expansão de Taylor. Então ele vai dizer como é o comportamento da primeira derivada nesse ponto, multiplicado então pela coordenada de posição aqui, né? Basicamente você está quase que aproximando a função por uma função linear, por uma reta, né, em torno desse ponto.
Terceira informação importante, né? Eu já tenho a função no ponto definido, já tenho se ela cresce ou decresce em torno desse ponto, tá? Agora, ela pode crescer, por exemplo, em torno desse ponto, e ela pode crescer como está mostrado aqui, né? Nesse sentido, ou ela poderia continuar crescendo em torno do ponto, só que fazer isso aqui, né? Como é que eu distingo as duas situações? Pela concavidade da função em torno daquele ponto. E a concavidade, como a gente viu lá do cálculo, está associado com a segunda derivada da função naquele ponto. Então, esse é o terceiro termo da série de Taylor, né? A segunda derivada da função em torno do ponto que eu estou considerando. Aparece aqui 1 meio sobre 2 fatorial, né? Isso aqui basicamente está associado com o método, né, desenvolvido lá pelo Taylor para fazer essa expansão. Então aparece 1 sobre 2 fatorial, a segunda derivada da função em torno daquele ponto que eu estou considerando. E aqui, x menos x ao quadrado, é como se eu estivesse considerando agora um termo quadrático para a expansão dessa função, exatamente isso. Se você quiser mais detalhes sobre a função, ou seja, expandir aqui a região onde você está olhando, por exemplo, né, aí você precisa ir para mais altas ordens. Mas todos esses termos, eles estão associados com alguma característica da função em torno daquele ponto x0. Tá? Então você pode ir para a terceira ordem, quarta ordem, né, até a ordem n. E você vai ter uma boa aproximação para aquela função em torno do ponto que você está considerando. Tá? Uma coisa importante aqui, pessoal, se eu jogar n aqui para infinito, né, a princípio essa aproximação vira uma igualdade. A princípio não, ela vira uma igualdade. Então a função pode ser identicamente representada pela série se a série for infinita. Mas a gente nunca vai a infinito, porque normalmente a gente está interessado em alguma característica específica e a gente tem essa faixa onde a gente quer expandir essa função bem definida. Então aí depende do interesse que a gente está em cada caso. Tá? Então essa é uma ferramenta matemática que a gente vai usar agora no caso da energia potencial. Mas antes disso eu queria discutir com vocês alguns exemplos. Tá? Só para a gente ver exatamente algumas aplicações muito importantes desse tipo de procedimento. Tá? Então vamos olhar, por exemplo, para a expansão da série de uma função em torno de um ponto x0. Né? A gente já viu que é exatamente isso aí. Agora vamos pegar um exemplo. Vamos pegar uma expansão da função seno de θ. Então a minha função f de θ é seno de θ. Né? Eu não estou, a minha variável em vez de x é θ, basicamente, em torno de θ igual a 0. Né? Como é que a gente construiria essa função? Bom, primeiro a gente tem que saber o comportamento das derivadas. Né? A gente sabe que a derivada do seno de θ é cosseno de θ. Então, aqui, primeiro termo que vai aparecer aqui seria um cosseno de θ em torno de θ igual a 0. A segunda derivada seria a derivada do cosseno de θ, que é menos seno de θ. Né? Então, esse termo aqui estaria associado com o valor de menos seno de θ em torno de θ igual a 0. O terceiro termo é a derivada de menos seno de θ, que é menos cosseno de θ. Então, está associado com esse termo aí. Ok, então como é que ficaria a expansão de seno de θ em torno de θ igual a 0? Né? A gente sempre lembrar esse comportamento da derivada, seno vira cosseno, né? E cosseno vira menos seno aqui, né? Faltou um sinalzinho aqui. Vamos lá, como é que ficaria? Vamos pegar o seno de θ. Bom, o valor da função seno de θ em θ igual a 0, né? Seno de 0 é 0, então esse termo não aparece. O valor da derivada de seno de θ, que é cosseno de θ em θ igual a 0, é 1. Então esse termo aqui dá 1. E aqui aparece θ menos 0, então dá simplesmente θ. Segundo termo, valor da segunda derivada de seno de θ, né, que é igual a menos seno de θ em θ igual a 0. É 0 também, então não aparece o termo quadrático. O terceiro termo, que seria a terceira derivada, né, dá menos cosseno de θ, que dá menos 1. Então dá o sinal de menos, 1 sobre 3 fatorial, que é 6, né, 3 vezes 2, tá? E θ elevado ao cubo. Então esses são os primeiros dois termos. Se você for em termos de mais alta ordem, você pode ir no termo de ordem quinta, o de quarta não vai dar, né, vai dar 0 também, e aqui fica 1 sobre 120. Então essa que a gente chama de expansão da função seno de θ até o termo de ordem 5, mas você pode ir
bem além disso. Vamos fazer a mesma coisa para o termo de cosseno. Bom, aí é um pouco diferente, porque a função cosseno em θ igual a zero é 1. Né? A primeira derivada de cosseno é menos seno, que em θ igual a zero é zero. A segunda derivada vai dar menos cosseno, então dá o sinal de menos 1 meio, que é 2 fatorial, θ ao quadrado. E assim por diante. Né? E você pode mostrar então que até a ordem 4 o cosseno é dado por isso e pode ir a mais altas ordens se for interessante. Aqui tem uma coisa interessante, né? Porque muitos de vocês já sabem isso, mas sempre falaram para vocês, olha, quando o ângulo é pequeno, o seno de θ em radianos é igual ao próprio ângulo. Né? Lá no ensino médio, geralmente o professor até falava assim, ó, pega uma calculadora aí e calcula o seno de 5 graus em radiano. Né? Aí dava o mesmo valor que o 5 em radianos, 5 graus em radianos. Né? É uma maneira de você ver 5, 6, ângulos pequenos. Aqui isso aparece diretamente. Ó. Por quê? Porque se o ângulo é muito pequeno, tá? Basicamente esse termo aqui em radianos é menor que 1. Esse segundo termo está elevado ao cubo. Então dá-se, por exemplo, se for 0,1 radianos, isso aqui vai ser 0,1 radianos elevado ao cubo. Dividido por 6 ainda. Então esse segundo termo já vai ser muito, muito pequenininho. E basicamente esse termo aqui prevalece. Então, para pequenos ângulos, né, para θ muito menor que 1 radiano, por exemplo, seno de θ igual a θ. Né? Então, 5 graus já dá, 1 radiano é 57 graus, 5 graus já é 0,1 radianos. Nessa aproximação eu tenho seno θ igual a θ, que é o que a gente conhece. Aí o cosseno. Bom, primeiro termo aqui é 1, é claro, se você tem um ângulo pequeno, o cosseno é muito próximo do cosseno de zero. Aí você subtrai aqui 1 sobre θ quadrado se você quer ir até a primeira ordem de θ que não seja zero. Então a gente tem essas aproximações para seno e cosseno, isso vem exatamente daqui, né? Só como exemplo. Outra função importante que a gente vai precisar da expansão dela em Taylor é a exponencial de A θ, né? Por que θ aqui? Não podia ser x, outra variável? Pode ser qualquer variável. Eu vou usar θ aqui só para manter a mesma notação e mais na frente vai ficar mais claro por que eu estou usando θ. Tá? Em torno de θ igual a zero. Mesma coisa, né, gente? Primeira, a exponencial, toda vez que eu derivo, se eu derivar e elevado a θ, cai o argumento e dá a própria exponencial. Então, quando eu tenho θ igual a zero, né, o valor da função é 1, né, que e elevado a zero é 1. A primeira derivada é a segunda derivada é a quadrado, a terceira derivada ao cubo e assim por diante. Cada derivação cai um a. Então aí fica muito evidente que e elevado a θ é 1, primeiro termo, mais a θ, segundo termo, mais 1 meio de a quadrado θ quadrado, terceiro termo quadrático, termo cúbico, né? Então aqui vai ao cubo, a quarta. Então essa seria a expansão da função e elevado a θ, né? Até a ordem 5 aqui nesse caso. Tá? Então veja que com isso a gente consegue, a princípio, toda função que tem as derivadas definidas, né? A gente pode expandir, né? Em termos dessa série de Taylor. Na verdade, no caso que a expansão é em torno de θ igual a zero, essa série também é conhecida como série de Maclaurin. Tá? É um caso particular. Agora vamos lá para a nossa função de energia potencial e vamos olhar particularmente em um ponto em torno de um ponto de equilíbrio estável. Tá? Então tá lá a nossa função energia potencial, que pode ter qualquer forma, a gente pegou essa fórmula aí como exemplo. Vou olhar ela em torno desse ponto. Bom, olha só. A gente sabe, primeiro, que a energia potencial, o valor numérico da energia potencial não tem significado físico, né? A gente pode colocar uma referência de energia potencial em qualquer ponto, tá? Então, obviamente, para dar uma simplificada, eu vou colocar o meu ponto de equilíbrio aqui, esse que eu estou interessado em descrever energia potencial em torno desse ponto, como tendo energia potencial zero. Simplesmente faço isso como uma definição, tá? Em outros casos, a gente sempre pode fazer isso. Outro ponto, né? Como eu quero saber aqui em torno de x0, eu vou pegar o meu eixo y aqui e deslocar também para x0. Então, só para facilitar o trabalho, a gente vai trabalhar mais ou menos assim. A energia potencial aqui, o mínimo é zero, e o eixo x também está em torno desse mínimo que a gente quer colocar. A gente pode fazer isso porque o sistema de eixo a gente pode definir da maneira mais apropriada.
Ok, e também vamos olhar só em torno desse ponto x0 para ver o que acontece. Bom, primeira coisa, vamos supor que eu tenho um sistema que se movimenta de acordo com essa energia potencial. Aí eu dou uma certa quantidade, ele está lá no mínimo de energia, eu dou uma certa quantidade de energia para ele. O que a gente espera que aconteça? Ó, ele vai diminuir a sua energia potencial. Aí, como ele ainda está aqui, ele vai ter energia cinética, vai começar a transformar essa energia potencial em cinética, vai até lá onde é a máxima energia e depois ele vai voltar. Tá voltando. Voltou. Tá? Veja que se você tirar uma foto da situação inicial e depois dele ter voltado, você não sabe diferença nenhuma do seu sistema. O sistema está exatamente na mesma posição em termos de energia. Tá? Isso é o que a gente chama de movimento periódico, né? Se você deixar o sistema evoluir, ele novamente vai sair daqui, vai até lá e volta. Ele vai ficar oscilando em torno dessa posição de equilíbrio. Então a gente já sabe que uma oscilação em torno de uma posição de equilíbrio implica necessariamente num movimento periódico e mais específico. Se você estiver muito bem próximo aqui dessa posição de equilíbrio, isso vai dar um movimento harmônico. É o que a gente chama de movimento harmônico. Veja a generalidade desse negócio, né? Qualquer sistema oscilando em torno de uma posição de equilíbrio estável, importante o estável aqui, né? Vai se comportar como um sistema oscilatório, como um oscilador harmônico, se você estiver bem próximo da posição de equilíbrio. Tá? Nem toda oscilação é harmônica, né? Mas nesse caso, se você está bem aqui, ó, nessa região, você sempre vai poder aproximar a sua oscilação por uma oscilação harmônica. Tá? Com uma excelente confiabilidade. Então, o sistema oscila em torno dessa posição de energia em casa. Vamos olhar por que isso. Aí nós vamos para a nossa expansão inteira. Primeiro termo da expansão da energia potencial, aqui em torno do ponto de equilíbrio, já que eu defini o ponto de equilíbrio como x igual a zero, é o valor da energia potencial em zero. Opa, mas se isso aqui é um ponto de equilíbrio estável, esse termo é zero. Né? O segundo termo é a derivada... não é que é um ponto de equilíbrio estável, porque a gente definiu esse ponto como zero. O segundo termo é a primeira derivada da energia potencial. Agora sim, isso é um ponto de equilíbrio estável. Então, se é um ponto de equilíbrio estável, esse termo aqui é igual a zero. O terceiro termo é o termo quadrático, né? E depois você tem os termos de mais alta ordem. Acontece que a gente tem uma situação bem específica aqui para uma oscilação em torno de um ponto de equilíbrio estável. Esse termo é zero, esse termo é zero. E se a gente está com uma amplitude de oscilação pequena aqui em torno desse termo, a gente pode desprezar os termos de mais alta ordem. Olha o que virou, interessante. U de x, aproximadamente 1/2, segunda derivada da energia potencial em torno de x igual a zero, x quadrado. Tá? Bom, isso aqui lembra alguma coisa. Por quê? Porque olha só, isso aqui, ó, tudo, gente, é o valor de uma derivada no ponto, isso é uma constante. Vamos chamar essa constante de c. E aí eu tenho que a energia potencial é 1/2 de c x quadrado. Provavelmente muitos de vocês já viram essa expressão para energia potencial. Essa é a energia potencial, substituindo c aqui por um k, né? É a energia potencial que você tem de uma mola, onde esse k seria o k da mola, né? A constante elástica da mola. Veja, essencialmente isso vai te dar uma forma para energia potencial que tem exatamente essa forma, não é coincidência, claro. Tá? Quer ver? Vamos calcular aqui, ó, a força associada a essa energia potencial. Como é que ela ficaria? Bom, eu tenho para calcular a força associada, eu derivo a energia potencial em relação à posição. No caso aqui, x. Tá? Essa força associada, como a gente vai ver aqui, vai ser a derivada de x quadrado é 2x, né? Isso vai dar então menos c vezes x. É a expressão que você tem para a força elástica, só que a sua constante elástica agora não necessariamente é a constante da mola, porque nós não falamos de mola até então, né? Eu tenho aqui uma constante, tá, elástica que está associada à primeira derivada da função energia potencial naquele ponto de equilíbrio. Tá? Então isso aqui mostra para a gente, na verdade, exatamente isso aí. Ó. Eu vou ter uma força do tipo restauradora. E um problema físico na vizinhança de uma posição de equilíbrio estático executa oscilações harmônicas. Essa é a grande conclusão. Percebem a generalidade desse negócio?
Qualquer sistema físico oscilando em torno de uma posição de equilíbrio estático executa, em excelente aproximação, oscilações harmônicas. E isso é que leva o oscilador harmônico a ser uma coisa tão importante em física, né? Tem gente que fala que quase tudo em física se reduz em algum momento a um oscilador harmônico. E essa generalidade aparece claramente aqui, tá? Vamos lá então, vamos agora, já que eu tenho que a força é uma força restauradora, vamos ver qual é a equação de movimento que essa força leva o sistema. Como é que eu posso fazer isso? Usando a segunda lei de Newton, né? Então eu tenho a força aqui, desse tipo, Cx, C para mim, né, é uma constante, primeira derivada da energia potencial naquele ponto, tá? Vou fazer força restauradora igual a massa vezes aceleração. Ah, mas a aceleração é m d2x dt2. Então eu tenho menos cx igual a m d2x dt2, tá? A gente vai utilizar essa notação do ponto para derivada temporal. Então toda derivada temporal aqui, ao invés de a gente escrever dx dt, a gente vai escrever x ponto, por exemplo, para a primeira derivada, ou x2 ponto para a segunda derivada, se tiver terceira derivada, x3 ponto e assim por diante. Então quando vocês verem aqui x2 pontos, derivada em temporal daquela variável, daquela função, no caso aqui é a função posição. Então a nossa equação no final das contas, né, vai ficar uma coisa mx2 ponto mais cx. Só passar o cx para cá, igualado a zero. Isso aqui, pessoal, a gente pode normalizar essa equação em relação à massa, que é sempre positiva, né? A gente então tira esse cara para cá e eu vou ter x2 pontos mais c sobre m vezes x. Chegamos então no que a gente chama da nossa equação do movimento harmônico simples, o MHS. x2 pontos mais, aqui apareceu ômega zero ao quadrado sobre x. A gente pode ver que isso aqui é uma frequência simplesmente analisando aqui a dimensão desse cara aqui, né? A dimensão desse cara aqui, a dimensão é 1 sobre t quadrado, né? Então, isso aqui tem que ser uma frequência. E é exatamente a raiz de C sobre M que a gente chama de frequência do sistema. Na verdade, mais especificamente, a frequência natural da oscilação daquele sistema em torno do ponto de equilíbrio estável. Tá? Então, nosso objetivo hoje é trabalhar em cima desta equação. A gente vai querer resolver essa equação. Veja que é uma equação diferencial, envolve uma derivada segunda aqui, né? A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Então, para descrever o movimento, o que eu devo fazer? Eu tenho que resolver a equação do MHS. Eu tenho que achar quem é o x de t. Eu tenho uma equação aqui que envolve a derivada temporal, eu tenho que achar quem é esse x de t. Tá? Essa é uma das coisas que a gente precisa fazer. Tá? Mas não é só isso, porque eu estou lidando com um sistema físico. Então, não é só resolver a equação matemática. Eu preciso colocar a física do meu problema na história. E a maneira da gente for isso é impor as condições iniciais ao problema. Eu tenho que dizer, olha, se eu tenho na posição t igual a zero, o corpo está em tal ponto, em tal posição x0, e a velocidade dele, por exemplo, é zero. Essa é uma maneira da gente estabelecer as condições iniciais, usando a posição e a velocidade. Tem outras maneiras, usando outras variáveis, se você preferir. Tá? Então, a gente precisa resolver a equação e impor as condições iniciais do problema. Esse vai ser o nosso objetivo daqui para frente. Tá? Mas antes disso, vamos descrever alguns, né, pelo menos apresentar alguns modelos comuns de osciladores harmônicos. Primeiro, os osciladores harmônicos simples. Tá? Obviamente, o nosso modelo ideal é o massa-mola. Tá? Veja que o sistema massa-mola expressa um modelo de oscilação harmônico simples, é uma maneira simples de você tratar um problema, que pode ser generalizado para vários outros tipos de situações. Né? Isso vai aparecer a todo momento, né, em física, em engenharia, tá? Em vários tipos de atuação que você pode ter. Oscilador harmônico e oscilador harmônico simples em particular vão estar muitas vezes presentes, não tenham dúvidas disso. Olha só, nesse caso do massa-mola, a minha força, a minha constante C lá, né, que é a primeira derivada da função energia potencial no ponto de equilíbrio, aqui nesse caso aqui vai ser a constante elástica. Tá? Essa constante elástica, então, é igual a frequência natural é raiz de K sobre M. Outro sistema modelo que a gente usa muito para estudar essas oscilações é o pêndulo.
né? Na verdade, o pêndulo ele foi desenvolvido lá pelo Galileu, inicialmente, exatamente como uma medida de tempo, né? Uma constante que você pode usar para medida de tempo. Por quê? Porque é um movimento periódico muito bem definido. Se você pegar a pulsação do seu corpo, também é um movimento periódico definido. Você pode usar como base de tempo, né? Só que aí depende muito do indivíduo, depende da situação que ele está, né? Digamos que não é uma medida de tempo tão precisa. O pêndulo, sim, você tem uma base de tempo. Se você colocar um pêndulo para oscilar, ele sempre vai ter o mesmo período de oscilação. E mais ainda, né? Vamos tentar achar quem é a nossa constante de força no caso do pêndulo. Né? Qual é o nosso C aqui, a constante que aparece aqui na força elástica. Bom, a gente pode ver o seguinte, se eu pegar um pêndulo e esticar aqui, eu tenho uma componente do peso vai estar na direção do movimento. Essa componente do peso vai ser a única força na direção do movimento, que vai ser um movimento aqui, né, ao longo desse contorno aqui que a gente chamou de S, tá? Dessa seção aqui. Mas a componente do peso é mg vezes seno de θ, né? Aí aqui a gente tem que considerar uma seguinte coisa, né? Esse movimento de fato vai ser harmônico simples só naqueles casos em que o ângulo é pequeno. Por quê? Porque quando o ângulo é pequeno, esse seno de θ é o próprio θ. E o θ eu posso escrever igual a razão entre esse arco aqui e o comprimento do pêndulo aqui, né? O comprimento da corda que sustenta a massa aqui no pêndulo. Veja, se eu faço isso, tá? Eu tenho mg e aqui no lugar do θ, que substituiu o seno de θ, eu tenho S dividido por L. Beleza, então a minha constante K, no caso do pêndulo, seria mg sobre L. Aí eu substituo na expressão para a fórmula, lembra que a formulazinha da frequência natural é a constante C sobre m raiz quadrada, né? Substitui a nossa constante lá. Aparece o m embaixo, então esse m vai cortar, vai ficar simplesmente raiz de g sobre L, que é a famosa frequência de oscilação do pêndulo. Que é bastante interessante, porque por isso que pêndulo é usado como relógio, né? Porque você pode ajustar a frequência, e como consequência 2π dividido pela frequência te dá o período, tá? Você pode ajustar então o período do pêndulo, o tempo que ele gasta para ir e voltar, a sua base de tempo, mudando o comprimento, né? Então eu posso ajustar esse comprimento, por exemplo, para eu ter uma base de tempo de 1 segundo, ou de quanto eu quiser, tá? Então essa é um exemplo de oscilador harmônico simples. Mas se a gente fala de sistemas oscilantes em torno de posição de equilíbrio, a gente tem um bocado de coisa. Como eu disse, é uma coisa extremamente geral, né? Você pode descrever aqui tanto o movimento de pêndulo, como obter informação sobre, por exemplo, o movimento oscilatório dos amortecedores, aí seria um movimento harmônico amortecido, que a gente vai tratar em outro vídeo. O movimento do seu tímpano, como chega uma onda sonora lá e ele oscila e faz você escutar, seu cérebro interpreta essas oscilações como som, né? Bungee jump, se você é aventureiro, né? Para o pessoal da construção civil e também para engenharia de materiais, olha só, como você aqui tem um efeito que é o efeito de ressonância de estruturas, né? Isso aqui envolve oscilações harmônicas. Tá? O pessoal da engenharia aeronáutica, por exemplo, tem esse efeito aqui que está mostrando ressonância de solo de um helicóptero, que também envolve oscilações harmônicas. A gente vai discutir isso com mais detalhes depois, né? Tal da engenharia elétrica, transmissão de ondas eletromagnéticas, produção, desenvolvimento de antenas. Como é que gera uma onda eletromagnética? É um movimento harmônico de cargas, então também envolve coisas relacionadas aos osciladores harmônicos. Inclusive os circuitos elétricos, muitos deles eles realmente têm esse mesmo comportamento que os circuitos mecânicos, né? A gente vai voltar a falar nisso em outro vídeo. Esses detectores de roubo aqui, né, que você tem aqui, é essencialmente uma onda eletromagnética com uma certa frequência, e você tem uns chipzinhos aqui. O que tem nesse chipzinho? É um circuito elétrico que se comporta exatamente como oscilador harmônico. O sistema interage nessa frequência natural do sistema, e você pode aqui, por exemplo, dizer se o produto está saindo ou não. Um sistema de ressonância magnética. Ressonância magnética é um fenômeno que tanto a instrumentação para você fazer esses tomógrafos aqui, para você ver a imagem de corpo, como o próprio princípio físico envolve também, de certa forma, osciladores harmônicos.
Ou a ressonância numa cavidade de um laser. Também, né, você pode modelar sistemas atômicos, você pode modelar a cavidade, a emissão de luz por um laser, né, utilizando basicamente conceitos de osciladores harmônicos. Então, só para dar uma ideia de você o quanto isso é amplo, né, você tem em todas as áreas de engenharia, várias que eu citei aqui, na física, você também tem a importância desses sistemas oscilantes ou dos osciladores harmônicos. Bom, agora a gente está interessado, então por isso tudo é motivação para a gente saber resolver aquela equação do oscilador harmônico e agora, nesse momento, o oscilador harmônico simples. Tá? Mas vamos fazer alguns parênteses. Para fazer isso a gente precisa de um pouco mais, digamos assim, de noção de algumas coisas matemáticas. Tem várias maneiras de fazer isso, tá? Eu vou fazer aqui de uma maneira mais clássica, que é utilizando números complexos, um pouco mais formal. Tá? Em outro vídeo a gente vai usar outra maneira de mostrar para você de maneira mais direta essa solução. Tá? Mas a gente aqui nesse, como eu disse, a gente quer mostrar a maneira, digamos assim, mais usual e mais formal de resolver aquela equação. E uma coisa que a gente precisa saber nesse caso é ter noções de números complexos. Tá? Então, eu não vou falar sobre detalhes de números complexos, operações, eu vou só colocar a definição aqui, o que a gente precisa para resolver a nossa equação de movimento do oscilador harmônico simples. Tá? Então, esse vai ser o nosso objetivo. Primeiro, o que é o número complexo? O número complexo é um conjunto numérico que abrange o conjunto dos reais. Mas, para isso, vamos fazer uma breve revisão, parênteses aqui, sobre o que são os números complexos e como eu posso escrever esses números complexos. Bom, os números complexos são um conjunto de números que abrangem o conjunto dos reais e normalmente você caracteriza um número complexo falando que ele tem uma parte real e uma parte imaginária, né? E o que, digamos assim, diferencia o número complexo do número real é que ele é uma composição, essas duas partes, onde uma dessas partes ela fica multiplicada aqui por esse número i, né, que é a raiz de menos 1. Né? Tanto A como B fazem parte do conjunto dos reais, né? Mas o número complexo é um número que abrange esse conjunto, né? Porque você pode escrever todo um novo conjunto de números utilizando essa notação. O que a gente chama aqui de parte real é a parte aqui que não vem acompanhada do número i, né? E a parte imaginária é aquela parte que está acompanhada do número i. Onde é que aparece normalmente? É muito comum aparecer esses números complexos, né? Provavelmente lá no ensino médio vocês já viram isso, tá? Onde é comum aparecer é na solução de equações de segundo grau, né? Quando você tem, por exemplo, aqui essa solução, x² menos 6x mais 13, e você aplica lá a famosa fórmula de Bhaskara, né? Aparece aqui a raiz de menos 16. Normalmente você fala, olha, isso não pertence aos reais, então essa solução não está dentro do conjunto dos reais. Tá? Mas você pode representá-la dentro do conjunto dos complexos. Basta você notar que raiz de menos 16 é 16 vezes menos 1. Então dá 4 raiz de menos 1, que é o número complexo i, né? Que é o nosso imaginário i. Dessa maneira, né, a solução da sua equação então seria 3 mais ou menos 2i. Agora, uma forma que é bem interessante, vai ser bem importante a gente representar um número complexo, é no que nós chamamos de plano complexo, ou diagrama de Argand, onde eu coloco a parte real do número ao longo desse eixo e perpendicular a esse eixo, né, esses dois números são independentes, né, para ser mais preciso, tá? Eu coloco o número imaginário, a parte imaginária do número complexo. Então, o número complexo z mais a e b, né, ele vai ser um ponto nesse plano complexo, onde a projeção desse ponto aqui no eixo real é o A e a projeção no eixo imaginário é o B. Né? Então, a gente representa esse número complexo como esse pontinho aqui no plano complexo. Bom, mas tem uma representação de número complexo que é mais interessante. A que eu mostrei para você agora é o que a gente chama de representação algébrica ou retangular. A que é mais interessante para nós, aqui em particular no que a gente está interessado, é a representação na forma polar. Como é que eu represento o número complexo na forma polar? A analogia, por exemplo, com o vetor é bem grande, porque olha só, imagine que você tem aqui seu plano complexo, parte real, parte imaginária. Eu tenho esse número, esse ponto aqui para representar nesse plano.
Eu posso te dar as projeções, quem é A e quem é B, ou seja, te dar quem é a parte real, quem é a parte imaginária, ou eu posso também te falar outra informação. Eu posso te dar, por exemplo, quem é o ângulo θ e qual a distância entre o zero até no número, que a gente chama de módulo do número complexo. Tá? Se eu te der θ e módulo de z, você também encontra onde é que o número complexo está lá no diagrama de Argand, ou no plano complexo. Como é que essas duas formas de notação se relacionam, né? A gente pode fazer isso notando, primeiro, que o módulo de z é o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária tomado a raiz quadrada, né? Aqui aparece uma forma interessante da gente escrever a soma desses quadrados, né? Que é fazendo isso aqui, ó, A mais IB, que multiplica A menos IB, né? Se você fizer esse produto aqui, você vê que dá A quadrado, né? Esse termo da IB com menos IB dá B quadrado positivo e os termos cruzados se cancelam. Apareceu aqui, né, um mesmo número complexo com esse sinal trocado. Isso é o que a gente chama de complexo conjugado, né? E a operação que a gente realiza para transformar o número complexo no seu complexo conjugado é a operação de conjugação. Desse modo, né, o módulo do número complexo é raiz de z vezes o complexo conjugado. Ok, então a gente definiu o módulo do número complexo. Agora eu posso representar o número complexo em si como sendo a projeção, né, o A, que seria a projeção, né, desse cara nesse eixo, que eu posso escrever como módulo de z, que é esse tamanho, vezes o cosseno de θ, né, basta eu olhar para a definição de cosseno de θ, mais I vezes B. E o B é módulo de z vezes o seno de θ. Ou seja, o número complexo pode ser escrito em termos do seu módulo, cosseno de θ mais I seno θ. Tá? Aqui aparece esse termo aqui, ó, cosseno de θ mais I seno θ. Esse é a base, digamos assim, do número complexo na sua forma polar, né, que vai te dar qual é a representação do ângulo aqui, que a gente chama de fase do número complexo. Agora eu queria chegar numa relaçãozinha que é muito importante, né, e vai ser essencial para a nossa análise. Vamos lembrar lá da nossa expansão de Taylor, né, em série de Taylor em torno de zero, do nosso seno. A gente escreveu o seno como sendo θ menos 1/6 de θ ao cubo, mais 1 sobre 120 θ quinta e assim por diante, né, termos de mais altas ordens. Nós também escrevemos o cosseno como sendo 1 menos 1 meio de θ quadrado, mais 1 sobre 24 θ quarta e termos de mais altas ordens. E nós também mostramos que a exponencial de elevado a θ pode ser escrito como sendo 1 mais a θ mais 1 meio de A quadrado θ quadrado e assim por diante. Tá? Agora vamos olhar para uma exponencial especial. Eu não disse para vocês que esse A aqui tem que ser um número real. Então eu vou escolher esse A como sendo o meu imaginário I. E vou olhar para a expansão de E elevado a Iθ, simplesmente substituindo o A por I. O primeiro termo é 1, está aqui. O segundo termo vai ser Iθ, está aqui. O terceiro termo vai ser 1 meio de I quadrado vezes θ, só que I quadrado é igual a menos 1, já que o I é raiz de menos 1. Então vai ficar um sinal negativo, menos meio de θ quadrado. O outro termo vai ser I ao cubo é I quadrado vezes I, então vai dar menos 1 vezes I, então vai dar menos I aqui, né, 1/6 de θ ao cubo, e aí você pode fazer para todos os outros termos. O que aparece de interessante aqui, gente, olha só, vamos olhar para separar esse número na sua componente real e na sua componente imaginária. O que vai fazer parte da componente real? Esse termo, né? Todos que não têm o I. Esse e assim por diante. Enquanto que a parte imaginária seria todos aqui que são acompanhados do I. Esse e assim por diante. Olha só. Se você olhar para a parte real, é 1 menos meio de θ quadrado, mais 1 sobre 24 θ quarta. Olha para o cosseno aqui, ó. É a mesma expressão, né? Então, a parte real desse número complexo é nada mais, nada menos do que o nosso cosseno de θ. Enquanto que a parte imaginária desse número complexo, né, é nada mais, nada menos do que o nosso seno de θ. Olha, θ, 1/6 de θ ao cubo, 1 sobre 120 θ quinta e assim por diante. O que nos remete à seguinte expressão, ó. E elevado a Iθ é cosseno de θ mais I seno de θ. Isso aqui é a famosa fórmula de Euler, né? Conhecida dessa maneira. E ela relaciona um número complexo composto por um cosseno mais um I seno com uma exponencial
elevado a iθ. Isso é bem interessante, porque permite que você trate funções que têm cossenos e senos nela através de uma combinação de funções exponenciais complexas. E trabalhar com função exponencial é sempre mais agradável, é mais fácil de derivar, é mais fácil de multiplicar e assim por diante. Tá? Outra coisa interessante, vamos tomar o complexo conjugado desse número aqui, ó, da cosseno de menos i seno θ, né? Ah, mas olha só, trocar o sinal aqui é a mesma coisa de trocar o sinal do ângulo, porque olha só, se eu, em lugar de θ eu coloco menos θ, o seno de θ vai virar menos i seno θ. Seno de θ é uma função ímpar. Por outro lado, se eu trocar o sinal do menos cosseno θ, dá o próprio cosseno θ, já que o cosseno θ é uma função par. Então isso vai dar cosseno θ menos i seno θ. Isso eu posso escrever como sendo elevado a menos iθ, só troquei o sinal do θ aqui. Né? Aí, gente, olha só, uma representação bem interessante do cosseno de θ. Porque ó, se eu somar esse cara com esse, né, eu vou ter 2 cossenos de θ, a parte imaginária vai se cancelar. Então, se eu somar elevado a iθ mais elevado a menos iθ, eu tenho 2 cosseno de θ. Logo, o cosseno de θ é a soma dessas duas exponenciais complexas dividido por 2. É uma forma de você representar um cosseno. Veja, eu tenho um número complexo aqui, outro número complexo aqui, e eu associo os dois de modo que dê um cosseno que é um número real. Né? Então, uma forma bem útil de você, às vezes, representar o cosseno. Mesma coisa você pode fazer com seno, porque se eu pegar agora esse número menos esse, a parte real se anula e a parte imaginária vai dar 2i vezes seno de θ. Né? Então, o seno de θ vai ser a subtração deles dividido por 2i. Tá? Então, essa é uma coisa que vai ser muito útil para vocês em várias situações. Tá? Quem faz curso de exata, engenharia, física ou qualquer outro curso de exata, certamente vai se deparar com esse tipo de representação dos cossenos e senos. Bom, vamos voltar então agora para a solução da equação do nosso oscilador harmônico simples. E vamos usar um método que é chamado de método de números complexos. Como eu já mencionei, tem várias maneiras de resolver essa equação. Tá? Eu vou usar um método que é um método mais formal e mais, digamos assim, conhecido para esse tipo de coisa. Tá? No vídeo lá sobre o oscilador harmônico simples, a gente apresenta uma maneira mais intuitiva. Aqui nós vamos ser um pouco mais formais. Primeiro vamos olhar para essa equação. Né? Isso aqui é uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem. Olha o tamanho desse nome. Né? Ela é uma equação linear, por quê? Porque ela não tem termos quadráticos na variável independente aqui. Tá? Ela é de segunda ordem porque você tem aqui uma derivada de segunda ordem nessa equação diferencial. É diferencial porque isso aqui envolve uma equação, uma derivada de segunda ordem nesse caso. E ela é ordinária, né? Porque você só tem derivadas ordinárias, você não tem derivadas parciais nesse caso aqui. Tá? Essa é a nossa equação de movimento. O que nós queremos? Né? Nosso objetivo aqui, a gente tem que lembrar que é encontrar x de t, encontrar a solução da nossa equação de movimento. Mas não é só isso, não é só encontrar a solução matemática, a gente precisa colocar, depois de encontrar a solução matemática, as condições iniciais do nosso problema. Só nessa situação a gente vai ter uma descrição do nosso problema físico. Né? Então vamos fazer essas duas coisas. Supondo que em t igual a 0 a posição é x0 e em t igual a 0 a velocidade é v0. Tá? Vamos primeiro então agora pensar, né, na equação matemática. Tá? Olha, o que eu quero achar, gente? Eu quero achar uma solução em que x dois pontos, que é a segunda derivada temporal da função posição, igual a menos ω0 vezes x. Ou seja, a segunda derivada tem que ser proporcional à própria função. Né? Tem uma função óbvia que a gente sabe que tem essa propriedade. Que é qual? A função exponencial. A função exponencial, como a gente já mostrou para vocês agora há pouco, eu posso derivar quantas vezes eu quiser. Cada vez que eu derivo, ela vai dar alguma coisa que é proporcional a ela mesma. Então, eu posso pensar, né, em dar um chute inicial, né, para tentar achar uma solução desse meu problema. Vamos supor que a minha solução seja uma exponencial. Né?
Ah, é um chute? É, mas não é aleatório, é um chute pensado. Né? É o que os americanos gostam, os países de língua inglesa, né, gostam de chamar de educated guess. Né? Eu vou chutar aqui que a minha solução é desse tipo, mas vou deixar uma variável livre, esse A aqui, para que quando eu tentar, para que garantir, para achar quais as condições que essa variável livre tem que satisfazer para que de fato essa seja uma solução da minha equação. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu posso derivar essa função em relação ao tempo. Eu sei, derivada, simplesmente cai o A aqui. Segunda derivada, vai cair outro A, vai ficar A ao quadrado elevado a Z. Agora eu vou pegar o valor da função e substituir aqui, e o valor da segunda derivada substituir lá, impor que isso seja a solução da minha equação. Mas você está impondo que seja a solução? É isso que eu estou fazendo, mas se não for, eu não vou conseguir resolver o que aparece logo adiante. Se eu conseguir achar uma condição para A que essa função satisfaça a minha equação, então ela é uma solução da minha equação. Vamos lá. Tudo bem, então substituir aqui deu A quadrado vezes E elevado a T mais ômega zero quadrado vezes E elevado a T. Substituir esse aqui. Né? A função exponencial, né, ela é sempre diferente de zero. Né? A não ser com esse coeficiente negativo e T infinito, mas essa é uma solução totalmente não física para a gente. Né? Então eu posso dividir toda essa equação pela exponencial de AT, não tem problema nenhum. E quando eu faço isso, me sobra uma equação, né, desse tipo, A quadrado mais ômega zero quadrado, que a gente chama de equação característica. Né? Veja que eu transformei um problema que envolvia uma derivada, né, um problema diferencial, num problema algébrico, onde eu tenho simplesmente que resolver uma equaçãozinha dessa daqui. E a gente pode daqui determinar o valor de A. O A, por exemplo, vai ser a raiz quadrada de menos ômega zero quadrado. E o A, olha aí onde apareceu o nosso número complexo, é igual a mais ou menos I vezes ômega. Então o número complexo aparece aqui. O A tem que ser um número complexo igual a mais ou menos I ômega zero para que essa função seja uma solução da minha equação diferencial. Olha só, então eu tenho uma solução para a minha equação. Na verdade, você tem duas e são linearmente independentes. Né? Eu tenho E elevado a I ômega zero T e E elevado a menos I ômega zero T. São os dois sinais aqui. Elas são linearmente independentes porque você não consegue, né, se eu somo essas duas equações multiplicadas por dois coeficientes, a única maneira de você zerar essa soma é se os dois coeficientes forem zero. Ou seja, quando essa função aqui é zero, essa daqui nunca vai ser zero. Né? É como se fosse, né, e na verdade tem tudo a ver com isso, um seno e um cosseno. Você nunca consegue gerar um seno e um cosseno ao mesmo tempo o mesmo argumento. Né? Também são duas funções linearmente independentes. Essas duas soluções ainda são soluções particulares. Por que elas são soluções particulares? Porque toda a equação diferencial, né, de segunda ordem, ela tem que ter pelo menos duas constantes arbitrárias. E a razão disso é simples, na verdade, porque como eu estou aqui com uma derivada de segunda ordem, pensa, se você ir para uma derivada de segunda ordem, para a função, para você subir lá para a função, você tem que fazer duas integrações. Em cada uma dessas integrações aparece uma constante arbitrária. Então, para ser uma solução geral que vale para qualquer, né, caso, ela tem que ter duas constantes arbitrárias lá. E a gente pode fazer isso fazendo o seguinte, vou combinar essas duas soluções, que eu sei que são soluções particulares, colocando aqui duas constantes arbitrárias multiplicando essa solução. E aí eu vou ficar com B1 elevado a I ômega zero T mais B2 elevado a menos I ômega zero T. Essa é a minha solução geral. A essa altura, né, você deve já estar olhando para essa solução e meio preocupado. Né? Por quê? Porque você fala assim, nossa, olha, eu estou falando de equação de oscilador harmônico simples. Esse x aqui é a posição da massa durante a oscilação. Né? E você está me dizendo que a solução geral desse negócio é isso aqui. Isso aqui é um número complexo? Isso aqui é um número complexo? Opa, mas medidas físicas estão sempre representadas por números reais. Né? Em particular, posição, você mede com a régua. Né? Você não mede um número complexo com a régua. Né?
Normalmente é um trote tradicional isso aí, né? Os veteranos até sugerirem aos calouros, ou aqui na Universidade de São Paulo, os bichos com X, né? Que vá comprar na papelaria uma régua para medir número complexo, porque isso não existe, né? Então o que você mede com a régua é número real e a sua solução é um número complexo. Opa, mas então tem alguma ambiguidade nisso? Na verdade não, porque isso aqui é a solução matemática. Lembre-se, eu preciso da solução matemática e preciso colocar as condições iniciais. Quando eu impuser as condições iniciais, e essas sim representam a física do meu problema, estão associadas à física do meu problema, essa equação tem que convergir para um número real, para uma função real, mais especificamente. Vamos lá então, ó. A solução da equação, vamos olhar então agora para a nossa solução complexa. Tá aí. Eu agora quero impor as condições iniciais. Eu quero dizer que x de 0 é x0, número real, e v de 0 é 0, número real. Para fazer isso, como envolve a velocidade, eu tenho que derivar essa função. Então basta eu derivar aqui. É muito fácil derivar, por isso que é legal essa representação complexa. Ó, simplesmente cai o i ômega. Então aqui vai ser i ômega b1 elevado a mais i ômega 0t, menos i ômega 0b2 elevado a menos i ômega 0t. Tá? E agora a gente coloca as condições iniciais. Em t igual a 0, então esse termo aqui dá e elevado a 0, que dá 1, esse aqui também, fica b1 mais b2 igual a x0. Mesma coisa para a velocidade. Isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, fica i ômega 0, b1 menos b2, isso é igual a v0. Essa combinação desses dois números, eu nunca disse para vocês que o B1 e B2 tem que ser números reais. Eles podem até ser complexos, mas a combinação B1 mais B2 para ser solução do meu problema físico tem que ser um número real. A mesma coisa com a velocidade, né? I vezes B1 menos B2 é igual a V0 dividido por ômega 0, que é um número real. Então, IB1 menos B2 tem que ser um número real. Vamos pegar então agora, né? E pegar a nossa solução. Vamos voltar aqui para a nossa solução. Só que agora eu vou abrir esses números complexos em termos de senos e cossenos. Vou escrever B1 igual a cosseno de ômega 0t mais I seno de ômega 0t, né? Que é a representação do E elevado a I ômega 0t. E aqui o B2 vai ser cosseno de ômega 0t menos I seno de ômega 0t, que é essa representação do E elevado a menos I ômega 0t. Ok, olha só. Se eu juntar os termos que tem cosseno, vai ficar B1 mais B2 vezes cosseno de ômega 0t. E a parte imaginária desse número seria I vezes B1, né, menos B2, aqui está o sinal, vezes seno de ômega 0t. Olha o que apareceu aqui. B1 mais B2, que é o x0, e B1 menos B2, que é V0 sobre ômega 0. Então, o resultado então seria isso aqui. Olha lá, a minha solução agora é x de t igual a x0, cosseno de ômega 0t, mais V0 sobre ômega 0, seno de ômega 0t. Isso aqui é uma função real, já que x0, V0 e ômega 0 são funções reais e o seno e o cosseno também. Né? São números reais e o seno e o cosseno são funções reais. Então, a gente vê aqui claramente que quando eu imponho uma condição física, quando eu falo que tem que satisfazer as condições iniciais, a minha solução automaticamente vira uma solução real. Normalmente, né, ou usualmente, você vai ver essa mesma representação, função representada como sendo A cosseno mais B seno. Tá? É a mesma coisa, gente. A única coisa é que você deixa o A e o B livre para você determinar quem é de fato esse valor em termos das posições iniciais e das velocidades iniciais. Mas essa solução aqui, essa são a mesma coisa, já que x0 e v0 são constantes a serem determinadas, assim como A e B pelas condições iniciais. Então, essa é a nossa solução geral do oscilador harmônico simples. Quando a gente fala de oscilador harmônico simples, a gente está falando do sistema físico. Vamos lá. Então, a nossa solução nós já temos agora, né? A solução física do problema é essa daí. Agora, tem uma forma que a gente pode encontrar de representar isso de uma forma mais compacta, que é essa daqui, ó, x de t igual a A cosseno de ômega 0t mais delta, ou x de t igual a A seno de ômega 0t mais φ. Na verdade, essas duas formas, elas são equivalentes, é a mesma coisa de fato. Porque como o delta e o A aqui, eles são constantes arbitrárias, né? Na solução sempre tem que ter duas constantes arbitrárias. Nessa representação aqui é x0 e v0, nessa daqui é A e delta. Tá?
Se eu usar o seno, eu posso ver, na verdade, eu posso sempre escrever que o φ é igual a delta mais π sobre 2. Né? E essas constantes aqui, elas são o que a gente chama de ângulos de fase da oscilação. Tá? Tanto nessa representação de cosseno como seno. Em alguns livros vocês acham cosseno, outros vocês acham seno. A razão dessa é simples, porque na verdade é a mesma coisa, simplesmente com a fase redefinida dessa maneira aqui. Ok, mas não está muito claro, né? Não é muito óbvio que isso aqui ou isso aqui é equivalente a isso aqui. Parecem coisas bem distintas, né? Qual é a vantagem de eu ter a representação dessa maneira? A vantagem principal aqui é que isso aqui é muito fácil de analisar, né? Eu tenho uma amplitude que modula a função cosseno, né, que define a amplitude de oscilação da função cosseno, descrita pela função cosseno. Eu tenho uma fase que depende da situação inicial que o sistema está, tá? Onde eu disparo o meu cronômetro para medir, por exemplo, o tempo. Agora aqui, se eu quero fazer uma análise gráfica, por exemplo, é meio complicadinho, né? Porque eu tenho uma mistura de cossenos e senos com pesos diferentes em cada uma dessas. Então, olhando para a função algébrica, não representa muito aquilo que você quer visualizar para a sua oscilação do oscilador harmônico. Mas, de fato, elas são equivalentes, você pode usar uma ou outra. Né? A gente pode ver isso simplesmente abrindo aqui. Ó. Isso aqui, se eu abro esse termo aqui, vai ficar cosseno delta cosseno de ômega 0t menos seno delta seno de ômega 0t. Né? Só usar aqui cosseno da soma. Resultado, se eu defino como o A e o A é uma constante arbitrária, eu posso relacionar x0 como sendo o A cosseno de delta. Essa é a posição inicial do oscilador, que depende da amplitude máxima dele e desse ângulo de fase cosseno delta. O V0, eu identifico aqui V0 sobre ômega 0 como sendo esse sinal, esse menos 1 aqui vezes seno delta, então V0 é menos A, aqui é ômega 0, tá? Seno de delta. Tá? Então, a gente pode, fazendo essas equivalências, eu posso, por exemplo, escrever aqui a fase, é só tomar a tangente, né? Pegar isso e dividir por isso, eu tenho que a tangente da fase é menos x0 sobre ômega 0 vezes V0. E a mesma coisa para a amplitude, que é x0 sobre cosseno delta. Beleza, então a gente vê aqui que isso aqui é a mesma coisa, basta você redefinir, né, quais são os parâmetros que te dão a condição inicial do problema. Então, vamos fazer uma verificação experimental disso, utilizando o nosso modelinho, que é o nosso sistema massa-mola, tá? Que está aqui, ó, à minha frente, certo? Então, eu tenho aqui uma massinha, geralmente a gente conhece a massa, uma mola, tá? Se esse cara está em repouso, isso define minha posição de equilíbrio, a minha energia potencial de equilíbrio vai ser aqui, né? Aí você lembra, não, mas eu poderia definir como essa situação que a mola está relaxada. Pode, mas lembra que eu falei para vocês que não importa, né? Que se você redefinir a posição de equilíbrio, a oscilação vai ser em torno da posição de equilíbrio? É exatamente isso, tá? Então esse cara está aqui, e aí a gente vai colocar esse sistema para oscilar, e a gente vai medir, né, a função x como função de t. Como é que eu vou fazer essa medida? Aí a gente vai usar o seguinte, ó. Tá? Eu tenho aqui, como vocês podem ver aqui na figura, e aqui tem um zoom, o que a gente chama de sensor, né? O que a gente chama não, né? Um sensor de força, de alta resolução. Esse sensor aqui permite, por exemplo, ver que a mola está presa aqui nessa argolinha, permite determinar qual é a força que está sendo exercida, né, pela mola nesse ponto. Então, eu tenho como monitorar qual é a força, como é que a força na mola se comporta como função do tempo. Esse sensor é ligado aqui através de uma eletrônica para o meu computador, tem um programinha que eu vou mostrar para vocês já já, que eu consigo então ver como é que a força varia no tempo. Tá? Como é que esse sensor basicamente funciona? O funcionamento dele é baseado no que a gente chama de strain gauge, né? E basicamente um metal aqui que faz várias voltas aqui, né? E quando você dobra esse metal, tá? O que acontece é que você
muda a resistência elétrica do metal. Você tem uma eletrônica que detecta o quanto essa resistência varia, faz uma calibração, e quanto mais você dobrar, mais variação de resistência você tem. Você consegue associar a força que você está fazendo para dobrar esse cara, né, e determinar então qual é a força que está sendo aplicada. Isso aqui é o que é usado muito, né, nessas balancinhas que você compra aí, balança de cozinha normal, né? Então você tem aqui, ó, igualzinho, tem aqui a argolinha, eu puxo, ele me indica exatamente qual é o peso, ou seja, qual é a força que está sendo exercida. Tá? Olha lá, estou puxando isso aqui com essa massa, com peso associado a essa massa vezes a gravidade. Tá? O que tem lá dentro dessa balança está aqui mostrada no slide. Ó. O strain gauge está aqui, ó. O strain gauge está bem exatamente aqui colado nesse metal. Quando você puxa, você entorta esse metal, o strain gauge detecta isso e faz uma calibração para determinar em força. Qual a diferença entre essa balancinha aqui e esse nosso sensor? Esse é um sensor de alta resolução e também muito mais fino, digamos assim, com maior precisão. Alta resolução temporal, quer dizer que eu consigo obter a força como função do tempo, né, muito rapidamente. Isso permite que a gente faça isso. Vocês devem estar se perguntando, né? Pô, Eduardo, você está falando de força toda hora, mas o que me interessa de fato é a posição como função do tempo, né? Por que você está usando um sensor de força? Devia ter um sensor posição aqui, né? Pudesse, por exemplo, um sensor ultrassônico que medisse essa distância como função do tempo, né? A gente até tem um desse lá no laboratório, alguns deles, tá? Mas a gente optou pelo sensor de força por causa da precisão. Ele é mais preciso e é mais rápido, tá? Mas medir força e posição é a mesma coisa? Nesse caso é, gente, porque olha só, a gente está falando de uma força restauradora. Essa constante, a constante da mola, ela é uma constante durante o movimento. Então, medir F como função de tempo e medir X como função de tempo é a mesma coisa, simplesmente um se converte no outro através dessa constante, né? Como eu quero saber de aspectos mais qualitativos dessa oscilação, não preciso nem fazer essa conversão. Basta eu saber aqui como é que a força funciona no tempo, eu vou estar monitorando como um X funciona, varia no tempo. Tá? Então, o comportamento de F e X é basicamente o mesmo. E a gente vai usar isso aí, então, para fazer a nossa medida. Ó, tá? Então, esse aqui é basicamente o nosso programinha de aquisição. Tá? O que vai aparecer para mim vai ser um gráfico da força como função do tempo. Tá? Então, o sensor vai me indicar qual é a força. Isso vai ser feito para diferentes tempos, então a gente vai conseguir monitorar a força como função do tempo. Tá? E ele tem uma característica interessante, que é que eu posso determinar qual é o tempo igual a zero, baseado na medida da força. Com isso me permite, por exemplo, que eu tenha diferentes condições iniciais. Eu posso começar a contar o tempo, seria meu t igual a zero, quando a força, por exemplo, ficar maior que zero. Então o sistema vem lá, a força ficou maior que zero pela primeira vez, ele começa a medir. Ou eu posso falar para ele fazer isso quando a força ficar menor que zero. Né? Ou eu posso falar para ele fazer isso quando a força abaixar de um certo valor, por exemplo, 0,4, né? E assim por diante. Então, só para ilustrar como é que a gente ajusta isso, está aqui o vídeo. Ó. A primeira coisa que você faz é ajustar a condição de início. Ó. Eu falo que é uma medida baseada na medida, é força, e ele vai medir toda vez, vai começar a medir a primeira vez que a força for superior a zero. Tá? Agora a gente aperta aqui para começar a aquisicionar o dado. Nesse ponto você vê, já começou a adquirir, apareceu o pontinho aqui. Mas ele está segurando a mola com uma certa força, em torno de menos 0,5 newton aqui. Então, força negativa significa que ele está puxando a mola, né? E em algum momento ele vai soltar. Mas o sistema só vai começar a medir, né, quando essa força atingir o zero pela primeira vez. E vocês vão ver isso acontecer. Olha lá. Tá lá. Então ele está medindo a força como função do tempo. Olha que oscilação bonitinha.
Agora, o que a gente está fazendo, ó, é escolhendo aqui qual é a função que eu vou ajustar o meu dado. A gente ajustou esse dado para uma função seno de ômega-t mais φ, mais uma constante aqui, só para dar um resultado de offset, mas ver que a constante é praticamente zero, né? Então ele me deu que a frequência é 6,76 radianos por segundo, né? A amplitude, no caso aqui a amplitude seria a força relacionada à amplitude, 0,4462 newton, e a fase é praticamente zero, né? Por que zero? Porque eu falei para o sistema só começar a adquirir depois que a força fosse maior que zero. Tá? Então esse é um exemplo que a gente pode usar, que a gente vai usar. Então vamos começar agora a mostrar exatamente o que acontece. O primeiro conjunto de medidas que eu quero mostrar para vocês, a gente vai variar a amplitude. Nosso objetivo é mostrar, bom, se essa função aqui é ok, né, a frequência que eu vou detectar, e eu posso medir lá fazendo o ajuste com a função seno lá, né, ela é independente da amplitude. Será que é mesmo? Vamos ver, né? Então eu vou fazer com que a fase aqui esteja próximo de zero, então o que a gente vai fazer? Começa a medir toda vez que a força for maior que zero. Tá? E a gente vai ajustar a amplitude puxando mais ou menos a mola. Vamos lá. Olha lá. Puxou a mola, apareceu o pontinho. A amplitude ali é mais ou menos 0, correspondente a menos 0,1. Né? Está ajustando mais ou menos para dar 0,1 certinho. Soltou. Veja lá. Essa é a oscilação. Veja que com o tempo ele de fato vai caindo um pouquinho a oscilação, porque eu tenho algum amortecimento, tem alguma perda de energia no sistema. Pouca, mas tem. Sempre tem. Agora vai fazer o ajuste com a função seno. Tá lá. Vamos olhar para a nossa medida, ó. Frequência de 6,77 radianos por segundo, fase vai ser sempre aí em torno de igual a zero, que a gente escolheu isso. A amplitude foi mais ou menos 0,08, né? Isso em força que a gente pode converter para a posição depois. Então, ó, 6,77 é um número importante. Vamos para o próximo. Veja que agora a amplitude está menos 0,2. Tá? Vamos lá. Começou. Novamente eu tenho oscilação. Vamos fazer o ajuste. Estou selecionando a função. Olha lá, 6,77, exatamente o mesmo valor de antes, né? Dentro do erro experimental aí. Embora a amplitude fosse um dobro. E é uma função seno, porque o ajuste é perfeito, né? Agora vamos para mais ou menos 0,5, entre 0,5 e 0,6 aqui. O que dá? De novo, a oscilação fica cada vez mais bonita, porque eu tenho maior amplitude. Ajuste com a minha função seno. Está aí. 6,76, que é a mesma coisa de antes, né? 6,77, 6,76. Tá? Então a gente vê claramente que a função é a função seno, a fase está sempre lá em torno de zero, né? E a frequência independente da amplitude, que é uma característica do oscilador harmônico simples. Agora, vamos fazer o seguinte, agora eu vou manter a amplitude, tentar manter, né, a amplitude constante, a gente vai tentar manter aqui essa amplitude constante e vamos tentar variar a fase. Né? Vamos lá. Como é que eu faço para variar a fase? Eu ajusto aquela condição inicial lá, lembra que eu falei? Você pode falar para o sistema começar quando a força ficar positiva, ou quando ela ficar negativa, ou quando ela baixar ou subir de um certo valor. Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Olha lá. Agora ele subiu, veja que ele subiu a mola. Então a mola agora ela não está esticada, ela está relaxada. A força é positiva, né? Então, ela não está na posição de equilíbrio, mas ela está comprimida, né? Para falar um nome mais apropriado.
de 0,5. E ele vai ajustar aqui para a oscilação começar em torno de 0,4 aqui. E o sistema vai começar a adquirir imediatamente quando passar desse valor. Olha lá. Tá lá, ó. Então a fase inicial, né, vai mudar, porque a condição inicial mudou. Fazendo o ajuste novamente. A frequência é a mesma. E a fase agora, 1,98, é mais ou menos 100 graus. Ah, mas não devia ser 90 graus, já que começa, né? Que isso aqui é, o que a gente vê é praticamente um cosseno, e você mandou começar do máximo. Na verdade, não começou exatamente do máximo, começou um pouquinho abaixo, porque é difícil você acertar a posição de início ali da mola. Tá? Mas a fase é bem próxima de 90 graus. E você vê que a frequência sempre é a mesma coisa. Então, gente, basicamente o que a gente queria mostrar para vocês aqui, né, é essa ideia, né, de que essa é a solução do oscilador harmônico simples. A gente tem uma função desse tipo e que é muito fácil você visualizar os parâmetros, a frequência com que você vê a oscilação, obviamente, a amplitude é o máximo que você faz esse sistema oscilar, né? Então eu estiquei aqui 0,4 e essa vai ser a amplitude de oscilação. E a fase aqui vai ser determinada pela condição inicial que você colocou, né? Basicamente é o produto associado ao cosseno do ângulo associado à condição inicial. Então se você começou aqui, por exemplo, com a função seno, se você começasse, né, uma oscilação dessa maneira, que essa fase seria em torno de 0. Né? Se você começou com cosseno, ela fica ali em torno de π sobre 2, de 90 graus. E assim por diante. Tá? Então essa fase é um parâmetro importante que define as condições iniciais. Lá em outro vídeo a gente vai discutir alguns detalhes a mais do oscilador harmônico, a gente vai mostrar com mais detalhes, no modo geral, que essa fase pode ser determinada. Resumo desse vídeo, então, a gente apresentou conceitos envolvidos na descrição de sistemas oscilando em torno da posição de equilíbrio. Nós apresentamos o ferramental básico usado na solução da equação de movimento harmônico simples, né? Então foi um vídeo bem, digamos assim, matemático. Tá? Obtivemos a equação de movimento para osciladores harmônicos simples e mostramos sua validade no sistema massa-mola, como exemplo, né? Mas sempre lembrando que osciladores harmônicos é uma coisa muito mais geral. E a gente vai preparar, tem uma série de vídeos de fato sobre oscilações, né? Então esse foi o primeiro. A gente também vai lá ter um vídeo sobre oscilador harmônico simples, só que agora enfatizando mais em aspectos experimentais, aspectos específicos de alguns sistemas, basicamente sistema massa-mola e pêndulos. Nesses vídeos vão ter coleta de dados, né? Então voltamos para a situação inicial. A gente também vai ver um vídeo mais, digamos assim, teórico sobre a solução de osciladores harmônicos amortecido e forçado, tá? Que é basicamente o mesmo objetivo desse vídeo, só que uma situação um pouco diferente. E também vai ter o vídeo mais associado à parte experimental, onde a gente vai discutir, por exemplo, regimes de amortecimento, né, em sistemas massa-mola, nesse também com coleta de dados, e os osciladores harmônicos forçados, focando no fenômeno de ressonância, a ressonância mecânica, onde também tem coleta de dados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E até a próxima.